Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Samantha Holt, sou escritora. Estou aqui para atender ao pedido dos meus leitores. Dia 4 de abril de 2014, eu participei do Hangout com o Eu Leio Brasil, que foi uma entrevista muito gostosa em vídeo. Quem quiser assistir, o link está aí embaixo na descrição desse vídeo. Bem, e como o tempo do programa não foi o suficiente para atender a todas as perguntas enviadas, eu disse a eles que gravaria um novo vídeo respondendo a essas perguntas. Bem, por isso aqui estou. Para quem ainda não me conhece, eu sou autora dos romances O Pássaro, um romance de época, e Quero Ser Beth Leavitt, ambos publicados pela editora Novo Século, que também em agosto de 2014 irá lançar Renascer de um Outono, meu próximo romance. Espero que vocês gostem muito. Bem, para quem já me conhece, também seja bem-vindo e vamos ver então quais as perguntas que me enviaram e que eu não pude responder. Bom, em primeiro lugar, beijo, Lu. Obrigada por enviar sua pergunta. Bem, eu costumo dizer que eu tenho um pouco de medo dessa pergunta, porque na verdade eu nunca tenho uma história muito interessante para contar sobre como as ideias vieram parar na minha cabeça. Costumo dizer que eu tenho gavetinhas mentais. E nessas gavetinhas eu vou guardando ideias que vão acontecendo durante o dia, em momentos normalmente banais assim do nosso dia, momentos muito simples. E às vezes eu tenho a ideia para um momento romântico, depois a ideia para um personagem. Eu tenho várias pequenas ideias guardadas aqui. Chega um momento em que elas se unem em uma história única, como aconteceu com Quero Ser Beth Leavitt. E a Emily também, que é a personagem principal, não houve uma inspiração em alguém ou em algum outro personagem para criá-la. Eu a criei de acordo com o contexto que a história realmente deu para ela. Como ela era uma garota que passou toda a adolescência fechada em um abrigo, sem muito acesso ao mundo, né, sem conhecer nem o lado bom e o ruim do mundo, ela cresceu muito inocente, muito pura, né? Isso foi mais assim para que a personagem estivesse de acordo com a história que eu criei para ela. Beijão para Anne e Stephanie também. Muito obrigada por mandar sua pergunta. Anne, acredito que a característica que não pode faltar em um personagem é personalidade. O personagem, ele, por mais que ele não seja tão importante na sua história, seja ali secundário, o amigo do protagonista, é importante que cada personagem tenha um traço muito bem definido, para que ele tenha as suas falas, atitudes, gestos, sempre de acordo com a personalidade que você deu para ele. Ele pode ser uma pessoa engraçada, complicada, estressada, irônica, seja qual for a característica que você escolheu para ele, e o importante é que ele tenha realmente essa característica refletida em tudo aquilo que ele for fazer. Senão fica aquele personagem assim sem muita função, ou que não é marcante, ou que cansa o leitor. Então é importante que o escritor, na hora de escrever, e é o que eu sigo para mim, que a gente se mantenha fiel à característica que a gente resolveu dar para o nosso personagem. Mariane, querida, um beijo enorme. Muito obrigada pelo carinho que você sempre me envia nas redes sociais e, claro, por sua pergunta. Bem, essa não é a primeira vez que eu ouço essa pergunta e eu respondo que eu não somente tenho vontade de escrever uma história que se passe no Brasil, como eu já escrevi. O último romance que eu escrevi agora, ele ainda não tenho previsão ainda para ele, para lançamento, mas ele se passa no Brasil, mais necessariamente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Também escrevi alguns contos que se passam aqui no Brasil, um que está lançado na coletânea Encontros de Amor. É uma coletânea muito bonita que vocês encontram na Amazon. E outro que futuramente vai fazer parte de um projeto também. No caso de O Pássaro, como é uma história de época, ele se passa na Idade Média, né, no século XIII, eu nem tinha como usar o Brasil como contexto. Eu precisei buscar um cenário em que o feudalismo, que é o sistema da época, que ele estivesse acontecendo, estivesse em alta, e por isso que eu escolhi a Europa. E Quero Ser Beth Leavitt, eu achei pelo contexto que envolve um pouco de cinema, envolve algumas coisas que são mais elas aparecem com mais força na cultura americana do que na brasileira. Então eu achei que faria mais sentido. Foi o único motivo pelo qual eu escolhi esses países diferentes do nosso para contextualizar minhas histórias. Mas com certeza é uma alegria enorme escrever sobre o nosso país, que é lindo.
Dayana, muito obrigada por sua pergunta. Um beijo pra você. Bem, o fato de eu ainda não ter me aventurado em outros gêneros que não o romance romântico é que, em primeiro lugar, romance romântico é o meu forte. Eu sempre gostei de ler romance romântico, escrever romance romântico, mas assim, o fato de eu não ter saído desse gênero não é porque tenha aparecido alguma ideia e eu tenha recusado. Na verdade, assim, a gente sempre está com algum projeto em andamento, alguma ideia em que estamos trabalhando, e no momento sempre estão vindo ideias de romance romântico. É claro que se de repente eu tiver uma ideia muito legal, ou uma proposta para trabalhar com outros gêneros ou para outros públicos, eu vou estudar com todo carinho e quem sabe abraçar mesmo. Porque a minha paixão é por escrever, não é por escrever romances. Romance até agora é o gênero em que eu tenho assim me colocado com mais alma, com mais paixão. Mas quem sabe futuramente. Bem, Lu, você tem toda a razão. É muito difícil a gente se desligar dos personagens. É aquela ressaca literária que a gente sente quando termina de ler uma obra muito querida, em que a gente se identificou com os personagens. Eu acredito que para o escritor é ainda pior. É uma separação muito difícil, porque enquanto você está ali no processo criativo, eles de certa forma estão fazendo parte do seu mundo e o mundo deles depende de você. É você quem está ditando o ritmo, ditando a vida deles, os acontecimentos, e de repente aquilo ali acabou. E por mais que você vá revisar, vá reler, não é a mesma coisa. Então, eu sim, eu tenho, não diria dificuldade, mas eu sinto bastante quando eu preciso me desligar de uma história porque eu terminei de escrevê-la. É um sentimento que se mistura, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz por ter concluído mais um trabalho, eu fico assim, sentindo uma saudade enorme de estar ali mergulhada naquele universo. Ariadne, muito obrigada por enviar sua pergunta. E ó, um beijão pra você. Você enviou várias perguntas pra nós lá no Hangout, foi muito gostoso. E bem, na verdade, essa sensação de querer mostrar correndo pra alguém, eu tinha o contrário disso. No começo, assim, quando eu escrevia, ainda não publicava, eu tinha muita vergonha que as pessoas lessem os meus textos. E eu não me esqueço até hoje de um professor de história que uma vez pegou uma apostila minha da minha carteira. Eu tinha mania de escrever histórias na contracapa das apostilas, escrever reflexões, textos. Ele pegou minha apostila e começou a ler em voz alta, para a sala toda. Eu fiquei tão envergonhada, era um texto bonito, todo mundo achou lindo, mas eu não sei, quando alguém lia um texto meu na minha frente, eu me sentia, parece que assim, sendo dissecada na frente daquela pessoa. Acho que é porque o escritor coloca um pouco da sua alma, ou toda a sua alma, nas palavras. E essa sensação refletia desse jeito. Até no começo, no primeiro livro que eu publiquei, O Pássaro, eu tive que enfrentar esse sentimento. Hoje em dia, graças a Deus, isso passou. Eu tenho, quando eu escrevo, eu morro de vontade que as pessoas leiam, mas no começo foi difícil. Masoquista literária Houtiana. Eu adorei isso. Mariana, obrigada por enviar a pergunta. Um beijo e obrigada por se envolver tão a fundo nos sentimentos que as minhas histórias provocam. Bem, falando em sentimentos, sim, Renascer de um Outono vai provocar muitas lágrimas. Nascer de um Outono tem a personagem Ana Rios. Ela está enfrentando aí um momento de decisões na vida dela, ela se mudou de cidade, ela está tentando se estabilizar, porque ela achou que conseguiria uma vaga na faculdade, conseguiria um bom emprego e no fim nada disso aconteceu. Então ela vai para a casa de um rapaz que ela descobre nos classificados dos jornais para cuidar da sobrinha que ele tem. E Ana vai lá trabalhar como babá e é lá que ela vai descobrir assim a força de uma amizade verdadeira. E ela vai enfrentar conflitos com a criança e ela acabará também encontrando John, que é o rapaz que ela amou em segredo desde a infância. Ela acaba enfrentando também questões assim de se relacionar com pessoas que têm um obstáculo de saúde, né, para impedi-los ou que está ameaçando levar essa pessoa embora da vida dela cedo demais. E é sempre muito bonito quando entre amigos ou entre casais, a pessoa segura a mão da outra e diz: "Não, vamos seguir juntos, vamos enfrentar isso juntos". E a gente vai ver um pouco disso em Renascer de um Outono. Enfim, não vou contar mais, senão eu vou revelar muitos detalhes. E bem, é isso que vocês podem esperar de Renascer de um Outono.
Na verdade, hoje em dia eu gosto de escrever já sabendo aonde eu vou chegar com a minha história. Não somente sabendo o final, como sabendo quais serão os pontos que acontecerão até chegar a esse final. Porque senão a gente está escrevendo a história de um jeito agora, daqui a pouco vai acontecer outra coisa e outra, e você não preparou direito lá atrás. E o importante não é só a última página, é a forma como você fecha cada um dos detalhezinhos de cada personagem, de cada situação e assunto que o livro abordou, né? Então acho que é importante quando o escritor coloca a sua ideia no papel, ele não simplesmente abrir ali uma página em branco e começar, mas saber assim para onde eu estou indo, né? É como você sair na rua e começar a andar. Você está andando, mas tem que saber onde você quer chegar. Senão você já andou aí 2 quilômetros e falou, ih, fui pro lado errado. Então hoje em dia, assim, quando eu começo a escrever uma história, eu gosto sim de saber o final, mas é lógico que durante o processo criativo, muitos detalhes vão surgindo, vão nascendo e vão mudando um pouquinho assim o rumo da história durante o processo de escrita, que é um momento em que eu realmente tenho muitas ideias e muita inspiração. A dica que eu dou para quem ama escrever é: ame escrever. Sim, ame escrever e escreva porque você ama e por nenhum outro motivo. Lógico, escreva pensando nos seus leitores, escreva pensando em tudo de bom que vai vir de comentário, mas o que eu quero dizer é que assim, não importa se você é um autor que já publicou seus livros ou não, se você está no início da carreira, se você já é consagrado, a partir do momento em que a gente publica um livro ou quer publicar, a gente enfrenta uma série de dificuldades que começa na hora de você ser aceito em uma editora, depois vem as críticas boas e ruins, depois vem coisas erradas que a gente vê acontecendo muitas vezes, e tudo isso pode acabar desiludindo o escritor. Então, assim, não perca aquela magia, não perca o amor à escrita. Fique sempre concentrado no seu amor à escrita e por que você escolheu fazer aquilo. Não é à toa que a gente passa horas no computador escrevendo, cansando nossos olhos, perdendo horas de sono. É por amor à escrita. E foque sempre as suas energias e o seu coração nesse amor à escrita para que nada possa te desiludir ou fazer desistir no meio do caminho. Bem, a divulgação para novos escritores é um assunto bastante amplo, mas eu acredito que assim, todos nós sabemos que o forte hoje em dia é a internet. Todos estão aí conectados em suas redes sociais e os novos escritores devem sim aproveitar isso, coloca ali o seu trabalho, abra suas páginas, fala sobre isso. E o importante também é a gente não ficar só na internet, sabe? Ir para evento, participar de evento, nem que seja como convidado, não, às vezes a gente não foi chamado para estar ali como autor, mas vai lá, conversa com os autores que estão ali presentes, fala sobre o seu trabalho, de repente você consegue ali um networking legal, né? Conhecer pessoas do meio é muito importante também. Vá para feiras, faça parceria com blogs literários. E eu acho que assim, a internet, ao mesmo tempo em que ela nos possibilita uma vasta possibilidade assim de contatos, nós temos que tomar cuidado para nunca sermos inconvenientes ou irritantes, sabe? De repente a pessoa dá Ctrl+C em um texto ali, sai colando no mural de todo mundo, ou marca todo mundo em uma publicação sem autorização da pessoa. Tem realmente algumas atitudes que acabam queimando o escritor. E às vezes não é por mal que ele faz isso, é na ansiedade de fazer tudo dar certo. Então, acho assim, use os recursos que estão à sua disposição, mas sempre respeitando o espaço do outro, sem ser invasivo, sem ser irritante, porque às vezes o tiro pode sair pela culatra. Você está tentando mostrar o seu trabalho e a pessoa se irrita com sua atitude. Então, assim, sempre com muita cautela, sempre com muito jeitinho e educação, a gente consegue abordar as pessoas, estar presentes. Bem, pessoal, espero que tenham gostado das minhas respostas. Infelizmente eu não pude responder a todas as perguntas que sobraram do Hangout, mas eu fiz uma boa seleção, até porque algumas acabavam parecidas umas com as outras. Mas se você ainda tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa, conhecer melhor o meu trabalho, entre em meu blog www.samanthaholtz.com, o endereço está aí na descrição do vídeo. E bem, lá tem mais sobre o meu trabalho, sobre os meus livros, também tem as formas de você entrar em contato comigo. Eu vou ter a maior alegria em conversar com você, em conhecer sua história, saber suas perguntas e, claro, respondê-las sempre dentro do possível. Então, muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui, obrigada a todos que enviaram perguntas e continue entrando em contato, sim, acompanhando o meu trabalho, que vai ser sempre uma alegria estar em contato com vocês. Um beijo!